Eu espero que Deus fale conosco na sua palavra. E a palavra dessa noite é essa aqui. Vamos juntos? Qual o título? De geração em geração. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 1. E o verso 50. Lucas, capítulo 1. E o versículo 50 diz assim. Ali temos no projetor. Diz assim a palavra do Senhor. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que sobre os que o temem. Isso é parte do cântico de Maria. Quando Maria esteve ali grávida do Senhor Jesus. E dentre o seu cântico, ela chega nesse ponto e ela fala: a sua misericórdia estende-se ao que o temem, de geração em geração. Senhor, fala conosco nessa noite, fala conosco na Tua palavra, nos instrui na Tua palavra hoje, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, o objetivo da minha palavra nessa noite é fazer hoje vocês aqui que estão aqui hoje no aprisco entenderem a responsabilidade e a missão que a gente tem de passar à frente a fé que a gente tem em Cristo Jesus. E isso começando dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Isso é uma coisa urgente, pessoal. Muitos não têm percebido, mas muitos têm deixado isso escorrer e se perder das suas mãos. Muitos têm visto os filhos se afastarem da presença do Senhor. Muitos que receberam essa fé, pais, avós, já viram as coisas virem se desintegrando no caminho, porque existe muita investida para arrancar dos nossos filhos, da nossa família, aquilo que vem sendo passado de Jesus, de geração em geração. E nós temos uma responsabilidade nisso. Essa coisa de geração é interessante. Essa coisa de geração é interessante porque de um tempo para cá, o pessoal começou a colocar nomes nas gerações. Vocês já viram isso? Né? Eu trouxe até ali para você saber, olha, eu queria que só os baby boomers, por favor, ficassem de pé. Quem é aqui dos baby boomers, por favor? Pessoas que nasceram entre 1945 e 1960. Tem algum baby boomer aqui? Por favor, fica de pé. Por favor, os baby boomers, fica aí. Dá um sinal, olha só. Vamos aplaudir a vida dos baby boomers aí, pessoal. Muito legal. Obrigado. Aí tem a geração X, da qual eu faço parte também. Cadê quem é que é a geração X aí, pessoal? O nome termina Alex, termina com X por causa disso. Olha só. Geração X, por favor, fica de pé aí para eu ver. 1960 a 1985. De 1960 a 1985. Olha só. Olha o pessoal da geração X aí, pessoal. Olha só que lindo. Dá um aplauso aí para esse pessoal, por favor. Agora eu queria o pessoal da geração Y, gente. Cadê o geração Y aí, ó? 1980 a 1995. Quem nasceu nesse período aí, por favor, de 1980 a 1995. Olha só a geração Y. Gente, olha só. Palmas aí para a geração Y, pessoal. E a geração Z, de 1995 a 2010, tá aí a geração Z? Tem alguém da geração Z aí, pessoal? Cadê a geração Z? Fica em pé aí, por favor, geração Z. Rapaz, olha que galerona da geração Z, bicho. Rapaz, eu não sabia que vocês todos eram de 95 a 2010, não. É isso mesmo, é? Ou estão pagando de gatinhos e gatinhas? Ai, ai, viu? Palmas para eles, pessoal.
E de 2010 para cá, já tem um nome dessa geração, que é a geração Alfa. Geração Alfa. Então, tem alguém da geração Alfa, pessoal, de 2010 para cá? Ah, tá lá no Kids, né, pessoal? Só um, mas tem um aqui, escapou um ali. Fica em pé, fica em pé. Tem mais outro ali? Tem mais um ali? Outro aqui? Palmas para eles, pessoal! Galera da geração Alfa, veja só. E aí, ó, eles até botou umas imagens ali, o que é que foi mais marcante, né, em cada geração. Os baby boomers foi por causa daquele movimento pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, o pessoal voltando da guerra, querendo se estabilizar, tiveram muitos filhos, né, quando chegaram, então por isso baby boomers, né? Explodiu a quantidade de nascimentos, né? Depois a geração X foi a geração da TV, da chegada da TV, do avanço da TV, do cinema e de tudo mais. A geração Y, o computador, o PC, personal computer, né? Vamos lá. A geração Z já é totalmente o quê? Já começa a ser o quê? Digitalizada. Geração Z já nasceu de frente para quê, pessoal? Para as telas, né, pessoal? Não é brincadeira. Já começa a ver o mundo um pouco diferente. E a geração Alfa agora, já é essa geração da internet das coisas e da inteligência artificial. Que são as duas coisas que estão agora mais explodindo agora. Como a internet está tocando tudo que está em volta da gente, como os objetos estão todos conectados entre si, a TV que conecta com o telefone, com a geladeira, com o ar-condicionado da casa, e com você que... Tem gente aqui que eu sei que olha para o celular para ver a câmera de casa, o que é que está acontecendo em casa. Enfim, um monte de coisas desse tipo. Então, os robôs começando a se achegar para a nossa realidade. Não sei se alguém já tem aquele robô de limpar a casa aí. Alguém já tem, pessoal? Já conseguiu botar... Está funcionando lá bem, Sara? Funciona bem? Rapaz, a gente está com vontade de comprar um negócio desse lá para casa. O robô que limpa a casa, fica varrendo a casa assim. Coisa boa, né? E a inteligência artificial. Volta para aquela imagem anterior. Por exemplo, essa imagem que eu trouxe para a mensagem de hoje, as imagens que eu geralmente estou trazendo agora, esse ano, são imagens geradas por inteligência artificial. Então, por exemplo, vocês querem saber o prompt que eu dei para poder me trazer essa imagem? Vou dizer para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu falei assim, ó. Deixa eu abrir. Cadê? Eu falei assim, me dê imagens no formato paisagem que representem uma passagem de fé de geração em geração, usando como base o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, onde Timóteo estará com os 18 anos e a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice devem estar na mesma imagem. Foi isso que eu falei para ele. Aí ele vai, e ele mesmo... A inteligência artificial vai lá, monta a imagem e te apresenta a imagem. E aí, pessoal? Para onde vamos? E isso que você está vendo que eu fiz apenas com uma imagem, hoje você, por exemplo, já tem o avanço, porque o que é que acontece com essas inteligências artificiais? Quanto o tempo vai passando, ela vai se auto-aprimorando. Ela vai ganhando conhecimento, não é bem conhecimento, sei lá, ela evolui no sentido de aperfeiçoar. Então, as imagens primeiras eram horríveis. Essa, por exemplo, eu achei impressionante. Né? E já tem coisas até melhores do que essa. Né? Então, essas pessoas que aparecem ali não são pessoas reais que existem. São pessoas ou imagens que foram criadas por um computador. Por um computador. E aí o que é que ele faz? Ele vai
na Bíblia, ele vai ler o texto, ele vai pegar minhas referências, ele vai na internet buscar outras referências de imagens que já foram feitas, ele vai mesclar esse conhecimento todo e depois te apresentar um resultado. Isso é o que as novas gerações agora já estão lidando e vão lidar daqui para frente. Com isso aqui em fração de segundos. Às vezes, imagem em si demora um pouquinho mais, sei lá, 1 minuto, talvez, 40 segundos. Mas essas inteligências hoje já podem produzir vídeos completos. Então, pense o que está sendo feito, por exemplo, com a indústria cinematográfica daqui a alguns anos. Claro, Alex, e aí acabou com a gente. Não necessariamente, porque você continua tendo a necessidade de ter humanos que consigam estabelecer uma boa comunicação, e, inclusive, é um fenômeno que está acontecendo. É que muita gente dessa geração Y não está alfabetizada suficientemente para poder escrever um prompt para uma inteligência artificial. Olha que crise que começa a acontecer. Então, você tem deficiência na alfabetização, e aí quem está usando melhor essa inteligência artificial são geração Y e geração Z. Você vê aí como é que é. Então, por quê? Porque tem uma facilidade melhor de quê? De escrever e comunicar, logicamente, através de um texto, um raciocínio. Então, veja que as coisas evoluem, mas também acabam limitando de alguma forma. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque, independente das gerações que passem, de tudo que venha a acontecer, existem coisas das quais nós não podemos abrir mão nunca. Nunca. Existem práticas, existem atitudes, existem disciplinas que nós não podemos abrir mão nunca, mesmo que todos os tempos mudem, mesmo que as coisas evoluam, mesmo que daqui uns dias a gente chegue na igreja de drone, parar os drones na porta da igreja. Não está longe. Não está longe. Pastor, o drone, a gente vai ser diminuído? Não, estou falando de drones maiores, né? Que possam transportar pessoas. Hoje já tem muita coisa acontecendo. Existem coisas que não podem mudar nunca. E isso, eu quero usar um texto da Bíblia para poder te chamar a atenção para isso hoje aqui, você que veio aqui nesse lugar. Então, você que está aqui hoje e já é alguém com uma fé em Cristo, essa mensagem vai servir para te estimular a permanecer e até crescer. Para você que ainda não tem uma fé em Cristo, não ainda se entregou verdadeiramente a isso, essa mensagem é para te convidar a você hoje mesmo tomar uma atitude diferente na tua vida e se render à fé em Cristo Jesus. E se você está, de repente, já foi alcançado, tocado por essa fé, mas tem sido relapso, tem sido intransigente, tem sido, negligente com a tua fé. E como essa fé está sendo transmitida na tua vida e de geração em geração, eu queria que você hoje fosse tocado pelo Espírito Santo, para que Ele possa fortalecer a tua fé, para que Ele possa te animar nessa noite. Para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do verso... Nós vamos ler do verso 4 até o verso 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz... Todo mundo achou. E quem não tiver também, ali no projetor, o pessoal vai colocar a letra ali. Deixa eu ver. Ali está na Almeida. Você não tem NVI aí não, né, Bela? Eu vou mudar para Almeida aqui para a gente ler igual. Vamos lá. Diz assim. Vamos juntos? Estão prontos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Presta só. Vamos dizer que aí seja um bloco. Agora vem outro. Tu as, o quê? Ensinarás ou as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Senhor, fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse discurso de Deuteronômio 6, irmãos, aliás, o livro de Deuteronômio inteiro, ele é Moisés falando de novo para o povo as leis que Deus havia deixado, aquilo que era mais importante, já que o povo agora estava chegando aonde? Na terra prometida. Então Deus traz ao povo um entendimento. Veja, quando a gente fala de Moisés, de um povo, significa que é um povo que tinha passado 400 anos preso, escravo no Egito, e agora esse povo saiu pela mão poderosa de Deus de lá, e Deus está tirando eles de lá para levar eles para a terra de Canaã, também conhecida como a terra prometida. Então veja só que coisa interessante. Essa chegada na terra prometida, por mais que a terra fosse boa, mesmo tendo os inimigos que o povo ia ter que vencer ali, Deus iria dar vitória para eles, mas não adianta somente a terra ser boa. Não adianta a terra ser boa. A gente precisa ter um coração voltado para Deus e um coração dedicado a Deus. E por mais que a terra, mesmo que a terra não fosse boa, se a terra fosse ruim, se você tem um coração voltado para Deus, Deus transforma todas as tuas realidades que estão em volta. Então Deus está aqui falando ao povo a respeito de como eles deveriam se comportar quando chegassem lá. E esse trechinho que nós lemos aqui é o chamado Shema. É um trecho que é repetido, inclusive, diariamente dentro das famílias que são de origem ou de prática judaica. Eles repetem muito esses termos que a gente acabou de ler aqui. Mas eu queria pegar isso, porque nós sabemos que nós estamos hoje, não estamos mais debaixo da aliança da lei, mas debaixo da graça de Deus, né, e o Espírito Santo está aqui, mas nós podemos vir a esse texto e buscar nele alguma orientação a respeito de que princípios Deus deixou aqui, que servem para nós hoje. Vocês não acham? Então eu separei aqui alguns pontos. Primeira coisa, você precisa reconhecer que o nosso Deus é Deus. Amém ou não? Ouve Israel. E quando ele fala Israel, é falando para a gente agora aqui. É você falando para você, é você falando para a tua família. É o marido falando para a esposa para o marido para os filhos para os pais. Ouve, fulano, ouve, Beltrana. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Deus além dele. Quantos podem exaltar o Senhor? Não há outro Deus além dele. Quantos estão nessa fé? Quantos entendem isso? Você entende isso? Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Ouve, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, mas não somente crer nisso. Crer nisso aí, até o diabo crê. O diabo sabe que Deus é o único Senhor, é o único Rei, é o soberano sobre todas as coisas. Ele sabe. Agora, o que é que vai diferenciar o próximo texto? Olha o que diz, o próximo trecho. Quando ele diz assim, amarás, pois...
ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Não adianta só o crer, mas é preciso ter o Senhor na tua vida, amando a Ele acima de todas as demais coisas. Quantos aqui podem dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas? Quantos aqui podem dizer isso? Você está tímido para falar isso? Tem tanto altar assim na tua vida, não é possível. Quantos aqui podem dizer essa noite, eu amo a Deus acima de todas as coisas? Eu amo a Deus acima de todas. Ou você ama mais o dinheiro, ou você ama mais os prazeres desse mundo, ou você ama mais o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, o teu esposo, ou você ama mais o teu filho, ou você ama mais os seus títulos. Você ama mais alguma coisa desse tipo? Ou você ama a Deus acima de todas as coisas? Então repita mais uma vez com bastante fé e diga, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, todas as demais coisas vão encontrar os seus devidos lugares. Agora, sem o amor a Deus sobre todas as coisas, a vida vai continuar embaraçada, a vida vai continuar perturbada, a vida vai continuar complicada, sem se ajustar. Como eu falei para vocês, a Carol vai fazer aniversário agora, 21 de março. Eu amo Carol, mas Carol sabe que eu amo a Deus mais do que ela. Minhas filhas sabem disso, amo minhas filhas, mas elas sabem que eu amo a Deus mais do que elas. E a única forma, e eu falo para elas, a única forma que eu tenho ainda, por misericórdia, de apresentar algum amor que preste para elas, é tendo Deus em primeiro lugar na minha vida, porque senão eu não conseguiria. E é óbvio, quando a gente se confronta com situações, essa frase que eu acabei de dizer, tão fácil aqui, se torna às vezes tão confrontante para nós. Quando a gente vê na nossa vida esses amores sendo confrontados e a prioridade de Deus sendo colocada em xeque para nós. Se Deus realmente tem o primeiro lugar para nós. Se nós amamos a Ele de todo o nosso coração. Ou seja, seus sentimentos, suas emoções, eles estão regidos por esse amor a Deus. O teu pensar, as cogitações do teu coração, da tua mente, elas estão todas debaixo da orientação desse amor por Deus acima de todas as coisas. Toda a energia e as forças que você tem. Hoje você veio aqui nesse culto. Quantos vieram dar o melhor da tua força para Deus aqui nessa noite? Eu quero ouvir pelo seu glória se é o melhor ou não. Está melhorando. Quando o seu time faz o gol, você dá um grito, né? Mas quando é para dar um glória a Deus, um aleluia, agradecer a Deus, muito obrigado. Não, pessoal. Com todas as tuas forças. Isso significa que existem coisas competindo pela atenção da nossa mente. Tem coisas competindo pela atenção do nosso coração. E tem coisas competindo pela nossa energia de vida. A quem temos entregado isso? São nessas coisas que ficarão revelados se de fato o Senhor está sendo amado acima de todas as coisas. Uma outra coisa que Jesus ensinou é: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Não existe amor a Deus que seja simplesmente verbalizado por meio de uma canção, de uma poesia, de uma frase. O amor a Deus é verbalizado, ou melhor, ele é representado, ele é declarado mediante a tua obediência. Eu amo a Deus, mas na hora de você renunciar à tua vontade, não renuncia. Isso é amor? Não é. Não é. Amor é quando a gente está disposto a renunciar ao que for, em favor daquele que a gente ama. Amém ou não, pessoal? Segundo ponto. O texto da palavra do Senhor diz também: esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos.
Ou seja, eu não posso inculcar nos meus filhos aquilo que já não estiver aonde? No meu coração. Porque os meus filhos, eles vão copiar aquilo que está no meu coração. Hoje de manhã, nós tivemos uma reunião na nossa EBD de hoje. Foi maravilhosa. Quem esteve aqui e gostou, dá um glória. Foi muito bom. E nós falamos sobre como é importante na vida dos pais que Jesus esteja entesourado como aquilo que é o principal, que é mais amado. E como os filhos copiam isso no coração dos pais, mais às vezes do que aquilo que é pronunciado. Porque às vezes quando você pronuncia, mas na hora das tuas decisões, você toma decisões que não representam essa verdade, fica complicado. Eu amo a Deus, mas a tua preferência é por tudo, menos, por exemplo, para vir a um culto, congregar, estar com os irmãos. Você não tem vida devocional, os teus filhos não te vêm pegando numa Bíblia, orando. O teu discurso não mudou, você continua cheio de agressividade, de palavrões, de um monte de coisa. Você não renunciou nada. Aí você fala, não, mas eu amo a Deus, mas as renúncias que o Espírito vem cobrando de você, as transformações de vida que o Espírito cobra de você, não estão vistas. Como é que esse amor por Deus no teu coração vai ser copiado pelos teus filhos? Quando o teu filho olha para você, o que é que ele pode enxergar? Que você valoriza mais, que você dá mais valor na tua vida. A gente precisa ajustar isso, se quisermos passar essa fé de geração em geração. Não se trata apenas de um discurso, mas são pequenas coisinhas no dia a dia, pequenos exemplos diários, ações que vão estabelecer um padrão que seus filhos vão enxergar e que as gerações vão ver como Deus está presente na tua vida. Que peso tem a palavra de Deus? Que peso tem o ministério do qual você faz parte, a igreja que você faz parte? Que peso tem isso no teu dia, na tua semana? A igreja é uma expressão tão maravilhosa, irmãos, mas que nesses últimos tempos vai sofrer vários ataques. Porque ela é uma forma onde esse amor que a gente diz ter por Deus e pelas pessoas, ele se materializa numa convivência aproximada, onde você é desafiado a suportar um ao outro. Ao invés de ficar em casa, de boas, escolhendo qual pastor ou qual pregador você quer melhor hoje, para poder você ouvir uma palavra. Não se trata disso, o chamado de Deus para as nossas vidas. O chamado de Deus é simples, é para uma convivência simples. É para uma mutualidade uns aos outros, aproximação, sofrer um ao outro, porque assim a gente vai sendo confrontado, assim a gente vai sendo trabalhado por Deus. Assim a nossa vida vai sendo exposta para o nosso irmão. E a gente também vai expondo, ele vai expondo a vida dele para nós e a gente para dele. E a gente pode ir um ao outro ajudando. Porque ninguém aqui está livre de errar, ninguém aqui acerta sempre. A começar de mim. Terceiro. Então eu falei que ele precisa primeiro ter no coração, para depois ele espelhar isso para os filhos. Terceiro, no texto ele diz assim: falarás delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, é preciso que a vida com Deus seja mais do que uma religiosidade. Se você quer uma fé que seja transmitida de geração em geração, e não apenas uma religião. Porque minha família era de tal religião. Meus pais sempre foram evangélicos. Minha avó é evangélica. Meu já era evangélico, e agora eu também sou evangélico. Não estou falando aqui de ser evangélico, estou falando de seguir a Cristo, de viver Cristo, da vida de Cristo estar presente em você, em tudo na tua vida, no caminho, aonde você estiver. Quando você fala, aquilo é a tua realidade. Falarás no caminho, assentado, em pé, andando, caminhando. Ao deitar e ao levantar, fala também de qual a extensão
Qual é a extensão? Enquanto você está no teu dia consciente, todo esse tempo tem que estar na presença de Deus. Desde a hora que você acorda até a hora de você deitar. Qual é o tempo apropriado para falar de Deus? Todo tempo. E a palavra do Senhor ainda diz, há tempo e até fora de tempo. Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar sobre as coisas de Deus, falar porque as coisas são assim. Nós estamos vivendo um tempo, e eu vou dizer para vocês aqui como é que eu falo para as meninas lá em casa. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas das coisas que são ensinadas na palavra estão sendo postas em xeque pela cultura. Porque cada pessoa agora carrega a sua própria verdade. Então vivemos uma pós-verdade, nós vivemos um momento onde as pessoas acham o seguinte, verdade é o que é verdade para mim, e não uma coisa que alguém possa dizer para mim. Claro, em até certo ponto eu concordo, porque você tem que assumir, você tem que receber. Quando o texto diz, como é que o texto do que a gente leu hoje começa? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma afirmação. Ou você pega, ou você não pega. Ou você crê, ou você não crê. Ou você aceita, ou não aceita. Está posto. Está posto. Só que essa verdade que um dia vai se estabelecer enquanto um juízo sobre toda a terra, agora ela se manifesta por revelação à vida de cada um. Então eu não tenho como impor essa verdade que eu creio, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, eu não tenho como impor para ninguém. Eu posso crer, com todas as minhas forças, com toda a minha convicção, mas eu não tenho como impor para o outro. Por isso que o melhor que eu posso oferecer para o outro é uma vida que dê testemunho prático de como essa verdade é operante e real e viva na minha vida. Para que o outro também receba o quê? A revelação da parte de Deus. Eu posso interceder, posso testemunhar, mas não tenho como empurrar uma minha verdade goela abaixo do outro. Mas quando a corrente vem ao contrário, e aí cada um é detentor da sua verdade, então as verdades da palavra e aquilo que a palavra de Deus diz, que é assim, é desse jeito tal, não, quem foi que disse que tem que ser assim? Aí quando eu converso com as meninas, eu falo, que você cria filhos, por mais que você tente protegê-los, vai chegar em algum momento na trajetória que eles vão ter contato com as coisas. Seja pela televisão, seja por uma série, seja pelo celular, seja pela escola. Eles vão ter acesso. E aí, quando as questões chegam, eles têm que estar preparados. Então, eu sempre falo assim para elas, filha, as pessoas desse mundo vivem assim. Nós acreditamos assim. Nós vivemos isso aqui, Cada pessoa tem que fazer sua escolha. A escolha de papai e de mamãe, que tem sido bênção nas nossas vidas. Nós fomos encontrados por esse Deus que se diz verdadeiro e real, e é com Ele que nós vivemos, e é Ele que nós instruímos para vocês. Vocês vão ter que fazer as escolhas de vocês. E elas já fizeram, todas elas já fizeram a escolha delas. Nós temos 3 filhas. Já fizeram a escolha delas. Mas as pessoas estão aí fazendo as suas escolhas. E a não ser que o Senhor e o Espírito Santo e a palavra de alguma maneira chegue, os corações não serão convertidos, tocados. Então a gente precisa ter essa verdade em nós, firme, plantada em nossos corações, aquietada, trabalhando, educando, ensinando os nossos filhos, para que eles estejam preparados para exercer a missão de Deus nesse mundo, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. E que por mais que a gente tente enclausurá-los, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós preparemos eles para serem sal da terra e luz do mundo. Filhos preparados para entrar e sair em qualquer lugar e ser luz de Deus aonde forem. Aleluia. Aleluia. E eu acho interessante que no texto que nós lemos, essa coisa de andando pelo caminho, ele está falando de que as coisas de Deus, elas não podem ser coisas do domingo, pessoal. Elas têm que ser coisas do dia a dia comum. Tem muitos pais que falharam com seus filhos porque
não viveram o evangelho real, autêntico, do dia a dia comum, da vida cotidiana. Viveram somente uma religião dos domingos. E não uma coisa que era do dia a dia, prático, comum. De você conseguir ver Deus em coisas simples no teu dia a dia. Outro dia eu estava conversando com alguém, e a pessoa me falando que ele vinha numa pista e a pista estava sendo recapeada e uma pedrinha do asfalto veio e, puf, quebrou o vidro. Só que ele ainda ia passar por 2 postos ainda de polícia rodoviária, até chegar em casa. Aí ele disse que veio ali, estava ele mais alguns funcionários ali, ele disse que veio orando, pedindo, meu Deus, sexta-feira, pai. Ninguém me pare não, por favor. Me faz aí. E aí ele disse que pediu a Deus, né? Aí disse que o primeiro, ele passou tranquilo, né? Passou tranquilo. Acho que deu uma chuva, alguma coisa na hora. Os guarda tudo entrou para a guarita e beleza. No segundo, ele disse que já tinha 4 ou 5 na beira da pista, assim, ó. Falou, eita, e agora? Ele foi, né? Senhor. Costa aí. Aí disse que o guardinha já chegou, já tirando foto do para-brisa, tirando foto da placa, documento do senhor. Aí ele pegou o documento. Poderia ter, inclusive, retido, porque o carro não pode continuar andando com essa condição. Poderia ter, inclusive, segurado, né? Enfim. Aí ele disse que o cara estava lá olhando, de repente, aconteceu alguma coisa. Aí disse que o policial olhou assim, falou, toma aqui, deixa eu ir resolver um negócio aqui ligeiro. Pode, vai. Aí ele, glória, aleluia, obrigado, Pai, vou chegar em casa no horário, não vou ter meu carro retido. Ou seja, e aí ele chegou para o pessoal e falou assim, gente, eu quero falar para vocês que, sabe o que é isso? Isso aqui foi a mão de Deus. Mão de Deus. Porque ele já tinha falado para o guarda, isso aqui foi eu vindo agora mesmo, a pista ali em tal trecho não está sendo recapeada, aconteceu isso, parar. E aí Deus operou. Aí, eu digo assim, parece uma bobagem, não parece? Não parece uma bobagem? Mas eu falo, a palavra de Deus diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Não deixe o Senhor se tornar aquele encontro de domingo, mas de manhã até de noite, em todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, os seus louvores estarão continuamente em meus lábios. Aleluia. A gente precisa viver isso. Quando essa fé é vivida, a gente vai ver essa diferença acontecer. 4, ele diz assim no texto, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os 2 olhos. Te serão por sinal entre os teus 2 olhos. Eu podia ter colocado isso aí, para vocês verem. Ele está se referindo a uma prática que eles tinham com um objeto chamado tefilim. São umas tiras de couro que amarra na mão e tem uma caixinha, e outra que amarra na cabeça com uma caixinha. Se você achar bela, tefilim no Google aí, vê se você... T-E-F-I-L-I-M. Vê se você consegue colocar, só para o pessoal ver. Tem bem de um menino, aparece logo de cara, um menino usando. Aí, o que era aquilo? Aquilo era um objeto que fazia com que a fé do coração, isso, pega uma melhorzinha, deixa eu ver, ali, ó, uma, outra. Deixa eu ver se aparece um do rosto. Olha lá, essa daí, ó, do cantinho. Essa.
Isso. Tá vendo aí como é, pessoal? E dentro dessas caixinhas você tinha pequenas porções da lei. Então isso era usado para os momentos de oração, para os momentos de contrição. É tipo como a Igreja Católica depois usou o lance do o terço. Existe essa cultura. A gente sabe, nós que somos cristãos, evangélicos. Cadê os evangélicos que estão aqui presentes hoje? Os evangélicos, os servos do Senhor cristãos, protestantes, né? A gente sabe que a nossa fé já não tem mais vínculo com o objeto pessoal, não é isso? Apesar de que tem muito crente que continua com essas doideiras, mas não tem mais a ver com isso. Mas o que eu estou dizendo é que o que o texto quer dizer para nós hoje como princípio é que aquilo que está sendo cultivado no interior precisa se apresentar de alguma forma no exterior. Que a tua devoção, ela deve ter um corte específico, e o apóstolo Paulo, ele vai falar disso, ele diz assim, a circuncisão hoje é a circuncisão do coração. Então não é a circuncisão mais do corpo físico, algo que demonstre simplesmente fisicamente, mas algo que demonstre a tua devoção a Deus e que qualquer pessoa que está em volta de você, veja que você é um homem e uma mulher de Deus, que os teus filhos vejam que você é um homem, uma mulher de Deus. Amém ou não, pessoal? Glória a Deus. Então a gente precisa sim de coisas que são visíveis na nossa vida, que deem testemunho daquilo que cremos. Que deem testemunho de onde até onde você vai, e que aquilo que te impede não é uma religião, mas uma relação com Deus. Aquilo que faça os outros olharem para você e falar assim, ali eu conheço. Ali tem uma relação verdadeira com Deus. Ali não é blá, blá, blá religioso. Ali é de verdade. Que busquemos isso em nome de Jesus. E ele fala também nesse trechinho sobre ir conversando no caminho. Ir dialogando, discutindo. É muito importante, meus queridos pais, que a gente tenha conversas e conversas profundas, abertas, sobre todas as questões à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. E para isso, você precisa se preparar. Para isso você tem que amar a Palavra de Deus. Para isso você tem que estar na dependência do Espírito Santo. Para isso você precisa se cercar de irmãos e irmãs, talvez que você não saiba, mas que você possa encaminhar um irmão, uma irmã mais experiente para ter uma conversa com seus filhos, se você não souber como fazer. Mas para que essa fé seja transmitida de geração em geração. Abra agora, já estamos chegando para o final. 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 5. Olha o que diz. Isso aqui é Paulo falando a Timóteo. Timóteo foi um dos discípulos de Paulo, um dos companheiros dele, e depois um homem que foi muito usado também por Deus para cuidar da igreja nos seus primórdios. Essa semana aqui na nossa escola teológica a gente passou pelas 2 cartas de Paulo a Timóteo. A gente veio falando sobre como Timóteo era um homem, um jovem. Os estudiosos dizem que Timóteo começou a fazer a obra de Deus com 17 anos de idade. Por isso que o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. É um cara novo, mas era um cara que tinha uma base. Ele era filho de um pai que era grego, a mãe dele era judia, convertida a Cristo. Então veja só, por parte do pai, toda a cultura grega. Por parte da mãe, toda a cultura judaica. E ele criado nesse meio, para ter que lidar com a realidade de igrejas que estavam vivendo exatamente esses confrontos. Porque você tinha gregos ou
gentios diversos se convertendo, e tinha também judeus se convertendo. Timóteo levantado por Deus no meio disso tudo. Mas pulando isso, olha a base de fé que está descrita nesse texto aqui. Trazendo à memória, Timóteo, a fé não o quê? Sabe o que é não fingida? É a fé que não é hipócrita. É uma fé de verdade. Naquele tempo já existia fé de mentira e fé de verdade, pessoal. Entendeu? Trazendo em memória a fé de verdade, não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd. Cadê Lloyd? Fica em pé aí, Lloyd, para o pessoal te ver. Lloyd veio hoje, está aqui presente, ela lá atrás. É sério, irmãos, o nome dela é Lloyd, mas ela nem é avó ainda. Está longe ainda, quer dizer, está longe um pouquinho. Tem algum Eunice aí também? Não, né, pessoal? Não. Poxa, se eu tivesse era mistério. Vamos lá. Olha, na tua avó, Lloyd, e em tua mãe? Eunice. E eu estou certo que também habita em ti. Uma fé genuína sendo passada de geração em geração. É disso que eu quero falar nessa noite, pessoal. É a isso que eu quero convocar cada um de nós nessa noite, a assumirmos essa responsabilidade de conduzirmos os nossos filhos, os nossos netos, na verdade do Evangelho, de mantermos a nossa fidelidade com o Senhor, de mantermos os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, de convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está fragilizado, você que está levando a coisa meia boca, se planta. O mundo não está mais permitindo isso não, você está arriscando a alma dos teus filhos. Vive uma fé autêntica, genuína, entrega-se ao Senhor, conserta teu caminho, vive genuinamente aquilo que Deus quer para a tua vida. Nós precisamos levar isso à frente, até que Ele venha buscar a sua noiva, o seu povo. Precisamos viver isso. Quando a gente tem isso, meu irmão, pode vir geração baby boomers, pode vir X, Y, Z, alfa, beta, pode vir a geração que quiser. Oi? Homem, pode vir o que for. A tua vida e a tua casa vai estar preparado para encarar o que tiver pela frente. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos dizer juntos? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E precisamos preservar isso e lutar por isso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E eu não posso hoje, deixar de expressar isso de forma tão prática, tão real, hoje para nós aqui. Eu queria saber se aqui hoje, presente, eu queria saber se hoje